Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 40º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu a sua palavra, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão, e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: A sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra.
também Balaque se foi pelo seu caminho. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filho de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram.
Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zera, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zéfon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arodi, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá: Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Pulva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Jézer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram: Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas
Segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnalitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ele teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles, que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Chegamos ao fim da leitura do 40º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.